perdemos em vários sentidos. Perdemos em captar investimento estrangeiro, perdemos na eficiência das nossas empresas. Obviamente que até lhe poderia dizer que, vistas curtas, para um consultor fiscal este nível de complexidade poderia até ser interessante, enfim, não expulsasse investimento estrangeiro. Prejudica. Sim, com um consultor fiscal isto é um maná, digamos assim. No curto prazo pode ser. Não é? Quando a economia estiver morta, não será mais um maná. E, portanto, prejudica o investimento estrangeiro, prejudica as empresas que se querem internacionalizar e aquelas que querem competir no mercado, e também prejudica a administração tributária. Porquê? Porque há que controlar um número infindável de empresas, com obrigações extraordinariamente complexas, com regras complexas elas também, e desajustadas à dimensão das empresas. Deixa-me retomar aqui este gráfico, só para chamar a atenção que no início deste gráfico, ou seja, aquele onde... É muito curioso também. Onde estão, enfim, onde são os países aparentemente mais organizados, são aqueles que estão ali a verde. Temos o Luxemburgo, a Irlanda, a Estónia, a Finlândia, o Reino Unido, a Suécia, a Holanda e a Dinamarca. Certo. Se tirarmos é curioso que 30% da mão de obra do Luxemburgo seja portuguesa. Sim. E portanto, está aqui um dado. Aqui não é só a eficiência da mão de obra, aqui é também as obrigações que o Estado impõe a essa mesma mão de obra. A capacidade de organização do Estado. A capacidade de organização do Estado, a capacidade a necessidade de gerir. E algo importante, e o professor Medina Carreira chama frequentemente a atenção para esse aspecto. Também a complexidade do nosso sistema desajustado para pequenas empresas. Há pouco eu dizia-lhe que menos que 5 mil empresas exportam mais que 1 milhão de euros para o estrangeiro por ano. Isto dá-nos a imagem, dá-nos a dimensão das nossas empresas. 80% das empresas são micro ou pequenas empresas. 80%. E, portanto... E quando dizemos micro, são empresas com 1, 2 trabalhadores? 10 trabalhadores. Empresas familiares? Exatamente. Familiares no sentido de pequenas empresas. Ora, nós temos um sistema fiscal que está pensado para as grandes empresas. Que não existem. Ou existem em número muito reduzido. Isso significa que um sistema particularmente complexo impõe obrigações desajustadas às pequenas empresas. O que é que acontece? Voluntária ou involuntariamente, muitas vezes involuntariamente, as pequenas empresas incumprem as obrigações fiscais. Isto implica mais fiscalização do Estado. Portanto, isto é uma bola de neve de burocracia que levou estas mais de 200 horas por ano para cumprir as obrigações fiscais. E isto tudo, deixe-me só fazer aqui uma referência numérica. Com o IRC mais barato, entre aspas, nós temos à nossa frente 17 países europeus. 17. Exatamente. Com burocracia menos pesada que nós, temos na Europa, com menos que nós, 22. Quer dizer, nós estamos em 17º no IRC e em 23º na burocracia. Bom, só estes dois índices mostram realmente o nosso Estado. Agora, deixe-me só, Dr. Jaime Esteves, fazer uma referência, porque este sistema é um sistema que está falsificado à nascença. A Constituição Portuguesa, artigo 108 ou 102, não me lembro, diz que as empresas são tributadas fundamentalmente pelos seus ganhos reais. Fundamentalmente. E há muita gente que diz que a Constituição exige o rendimento real para toda a gente. É uma mentira. É uma mentira. Porque o legislador, se fosse real para toda a gente, não diria fundamentalmente. Portanto, realmente a Constituição permite que haja regimes muito simplificados para aqueles que não têm condições para manter esta burocracia informal. Mas o problema é que o Estado não tem capacidade de simplificar. Não é. Isto é uma questão de cultura. Ouça, José Alberto Carvalho, se você apresentar uma ideia simples em Portugal, seu chefe muito dificilmente aceita. Numa empresa privada, talvez. No Estado, não aceita uma ideia simples. Se você levar o chefe tem razão e tem ideias. Não é? Se levar a um ministro uma coisa simplificada e ele discute consigo e diz, não, não se faz nada. Se levar uma complicação de diabo, como tem mais que fazer, faça-se, percebe? Em Portugal, a burocracia, o cultivo da complicação é alguma coisa que nos corre no sangue. E a matéria fiscal é exatamente assim. E soluções como aquela ideia tão badalada no governo anterior da empresa na hora? Não, isso da empresa na hora é outra ingenuidade. Uma vez, não vou dizer, é um politiqueiro que anda por aí, que exibia assim numa reunião à volta de uma mesa, bom, nós conseguimos sociedades em 52 minutos, ou 57, não sei o quê. Digo, pois é, vocês conseguiram em 57, mas não eliminam 6 meses depois para andarem a obter licenças. Se correr bem. Se correr bem. Percebe? Você sabe, as pessoas que dirigem muitas vezes não sabem o que é que andam a fazer.
Tem uma visão muito localizada de um aspecto muito concreto. E este das sociedades em 50 minutos, bom, se não se eliminar as licenças demoradas, não lhe serve nada, 50 minutos ou 2 horas. Não, mas depois chegamos a este valor, não é? Das horas necessárias para o cumprimento das obrigações. Ou seja, criamos uma empresa em 50 minutos, mas depois gastamos 275 horas a cumprir as obrigações. Sim, demoramos estes 6 meses para abrir uma fábrica, se for esse o caso, e é aquilo que nós precisamos de indústria. E, portanto, o licenciamento é hoje um problema muito importante. Deixa-me colocar esta questão com uma linguagem muito crua. Um investidor que toma as suas decisões, imagina, em Paris, em Bruxelas, numa capital internacional qualquer. E que as toma racionalmente. Que as tome racionalmente, com um conjunto de dados e de estudos à sua frente, não investe de certeza em Portugal neste momento. E esse é um dos meus problemas no dia-a-dia, de conseguir convencer os meus clientes potenciais investidores que é um bom destino Portugal como investimento. Porque, repare, nós já chegamos à conclusão que a tributação é das mais elevadas da Europa. Já chegamos à conclusão de que a carga administrativa para o cumprimento destas obrigações é das mais pesadas da Europa. Não falamos ainda que a demora nas decisões é enorme. Não falamos ainda que a alteração da legislação fiscal é constante. E quando eu falo com um desses investidores em Paris, se por acaso falar um mês depois, vou dizer que aquilo que eu lhe disse há 30 dias já não é exatamente verdade. Também não falamos ainda que a administração fiscal, mesmo depois de muitas decisões dos tribunais, insiste no seu entendimento e, portanto, temos que ir para o tribunal discutir com a administração fiscal com decisões que, à partida, já sabemos que os tribunais vão decidir de outra maneira. E, portanto, tudo isto são os tais fatores: tributação, burocracia, incerteza, alteração de legislação, atitude da administração fiscal, que expulsa investimento estrangeiro. Expulsa investimento estrangeiro e também expulsa muito investimento nacional que, em condições alternativas, investirá no estrangeiro. E exatamente quando devíamos fazer o contrário, pelas razões pelas quais começamos o problema. E vamos... Já agora só um parênteses, porque se falou disso da burocracia. A burocracia é um dos piores do problema da burocracia. E o Ministro da Economia, que ele é o grande responsável por isto, como é evidente, mesmo que não seja diretamente, ele é que tem interesse em remover estes obstáculos, porque é ele que tem que fazer a economia andar depressa. E ainda não se está a mexer no licenciamento industrial. O Primeiro-Ministro fala do licenciamento zero, é isso? Zero. O Primeiro-Ministro da Economia fala do licenciamento zero. Estamos com 2 anos de governo e ainda não passa do comércio. Isto mostra realmente esta vergonhosa incapacidade para pôr este país a andar. Deixe-me só retomar aqui a questão do choque fiscal, do sismo fiscal, porque isso não ficou claro. E porque queremos olhar também para a tributação total dos países, aquilo que se paga em Portugal na comparação com outros. Porque nós estamos sempre na comparação com outros. Exatamente. Assim, dizia-me há pouco que se calhar era um sismo fiscal. Consegue quantificá-lo? Não consigo quantificar. Isso é extraordinariamente difícil. E vou explicar porquê. O que é que eu gostaria de dizer? O que é que gostaria de dizer, por exemplo, às empresas e aos investidores que procuram empresas como aquela em que trabalha? Eu gostaria de poder dizer, primeiro, que temos um regime fiscal estável e amigo do investidor. E rápido. E que, em caso de dúvida, teríamos a capacidade de lidar com a gestão fiscal, obter um esclarecimento, e esse esclarecimento fosse prestado com razoabilidade e em prazos extremamente curtos. E isso nós encontramos lá fora. E, portanto, esse seria o primeiro aspecto do Alberto Carvalho e o público, calhar, aí não apanham. É que quando se tem uma dúvida, pode-se fazer uma pergunta para que o Estado defina previamente a solução para aquele caso concreto. Isto é uma ideia que vem das reformas dos anos 60, é uma boa ideia, simplesmente creio que funciona cada vez pior. Leva-se tempo infinito. Enfim, não diria cada vez pior, mas diria que não funciona bem. Não funciona. E, sobretudo, quando comparamos com Holanda e Luxemburgo, que são países campeões em roubarem-nos investimento que nós expulsamos. Claro. Eles têm exatamente esse sistema. Uma multinacional que queira ter uma certeza sobre o tratamento do seu investimento na Holanda, Luxemburgo, enfim, está a sugerir uma espécie de helpdesk fiscal para grandes empresas, para as empresas. Para se garantir a solução, para não ter dúvidas. Mais do que isso, nós temos uma péssima imagem lá fora. Recentemente pioramos também essa péssima imagem que de desorganização, de complexidade, de demora, de burocracia, de formalismo. E, portanto, precisamos de
alterar essa imagem. Alterar essa imagem, mais do que isso, é relevantíssimo para os investidores e a nós não nos custa dinheiro. Portanto, isto significa que, por exemplo, esta capacidade de dialogar com a administração fiscal, obter respostas, deveria ser algo que nós deveríamos, implementar já, e 2, promover lá fora. E promover lá fora é utilizar a expressão inglesa que se utiliza na Holanda, no Luxemburgo, para este tipo de diálogo com a administração fiscal, ter evidências de que isso funciona e divulgar essa nova mentalidade da administração fiscal junto dos prescritores de investimento. E quem são os prescritores? A banca de investimento, os consultores, os escritórios de advogados, etc. As pessoas podem recomendar investimento. Mas esse seu raciocínio agora, levando para o campo político, professor Medina Carreira, obrigava a que o Ministro da Economia estivesse completamente articulado com o Ministro das Finanças e os dois com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tem como principal missão a diplomacia económica, não é? E os três articulados com a realidade, que o grande mal é esse, é que eles estão desarticulados com a realidade. Nenhum deles faz ideia nenhuma de nada. Destas coisas não faz ideia nenhuma de nada. Mas não há nenhuma dúvida que era fundamental pôr estes ministérios a funcionarem a este nível. Não, mas com certeza. E eu permitia-me acrescentar, e o nível governamental a funcionar em articulação com o nível da administração pública. Porque no terreno também se nota um enorme desfazamento entre aquilo que são as decisões políticas e depois a sua implementação para a administração pública, muitas vezes de costas voltadas. E, portanto, há decisões políticas que depois não chegam ao terreno por emperrarem na máquina administrativa e, inversamente, também é o caso. Mas não quis precisar um valor e colocou as questões do sismo fiscal do ponto de vista qualitativo. Agora, do ponto de vista quantitativo, quando nós temos aqui, como sublinhou o professor Medina Carreira, as empresas a serem tributadas a 46% a 50%, não é? Em Portugal. As empresas e os seus acionistas. E os seus acionistas. Exatamente. Quando na Irlanda, que é um país que também está sob resgate, e portanto isto também não os salvou, enfim, de alguns apertos. Mas tem 30%, ou seja, nós temos que descer o IRC para que ordens de valores? E eu gostava de fazer uma precisão. Primeiro, esta questão da complexidade e da certeza, e depois, que a taxa nominal, ou seja, os 25% de imposto de IRC, que pode chegar a 31,5% com a derrama municipal e a derrama estadual. Portanto, impostos que adicionam ao IRC. São, obviamente, um benchmark e é algo que fica na cabeça do investidor. Tem 25% como valor de referência, que compara com taxas nominais substancialmente mais baixas. Temos aqui dois gráficos que ajudam a perceber isso. Um deles diz é sobre a tributação total dos países da União Europeia, ou seja, o que é que incide em termos médios sobre as empresas nestes países da União Europeia. Talvez possamos olhar para ele. A União Europeia são 27 e, portanto, estão cá muitos, mas, mais uma vez, eu posso ajudar. Portugal está ali no meio da tabela com um vermelho um bocadinho mais destacado. Não era exatamente este o quadro, porque aqui... Isto não é a taxa nominal de IRC. Esta é a tributação total dos países. De um investimento em Portugal, tal como ele é calculado pelo Banco Mundial no relatório Paying Taxes. Ou seja, todos os países que estão à esquerda de Portugal têm tributações mais baixas. Temos uma dúzia à nossa esquerda ali. Exatamente. Enquanto nós tivermos 2 ou 3 menos que nós, as pessoas não vêm para cá. Sim. Sendo que muitos daqueles já são muito ricos. E há aqui uma coisa que convém sublinhar e que passa muitas vezes despercebida. Vamos admitir, por absurdo, que se criava transitoriamente para as novas empresas uma tributação de 0 no IRC. Seria possível uma coisa dessas? Não interessa, teoricamente, para se perceber o resto. Essa empresa poderia não pagar IRC, mas criava salários, pagavam logo IRS, salários que pagavam taxa social única, a tal TSU, IVA, e que digamos, ajudava à dinamização da economia. Quer dizer, mesmo que nós deixássemos de cobrar IRC, não perdíamos aquilo que se pensa. Porque com uma tributação que não seja altamente atrativa, não vêm.
Mas esse não é o problema que se coloca, por exemplo, quando se discute as deslocalizações das empresas que num determinado momento se instalaram em Portugal com base em incentivos fiscais, oferta de terrenos por parte das câmaras municipais, etc. E depois, de repente, de um momento para o outro, vão daqui para o Bangladesh. Mas aí era um sistema que no governo anterior era o SPIN, não era? Eram umas coisas que eu não gosto. Também. São daquelas coisas que a gente não sabe como é. Eu não gosto disso. Esses benefícios dados lá entre o ministro e a empresa e tal, estas coisas devem ser claras, toda a gente deve percebê-las.